vez, pastor Adílio Costa. E aproveitando que a igreja está de pé, abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Aleluia. Aleluia, é o tema da campanha. Glória. Glória a Jesus. E estamos alegres porque é um tema muito lindo. E esse tema diz que nós devemos ser bênção. Abençoados nós somos. E agora precisamos de verdade sermos bênção nesses dias tão tenebrosos. Amém? Aleluia. Deus chama Abraão, ele faz promessas, capítulo 12, versículo 1 em diante. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Aleluia. Amém? Amém. A igreja se assenta em nome de Jesus. Glória. Bendito seja o nome do Senhor. É uma mensagem, um tema lindo, porque vem dizendo o histórico, né? Vem mostrando o histórico acerca de um patriarca chamado Abrão e um homem de fé. Nós nos espelhamos nele, nós observamos quantas qualidades esse homem mostra para que nós venhamos nos espelhar nele, e na sequência que nós começamos a observar e ler sobre essa temática, esse texto sobre a história de Abrão, nós podemos observar também as falhas que ele comete ao longo da sua jornada. Mas mesmo assim, quando nós lemos no capítulo 12, no versículo 1 em diante, nós observamos o Senhor fazendo promessas para este homem, escolhendo ele para ser canal de bênção na vida de muitos. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus fala para ele: sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Ora, nós que hoje dependemos de aplicativos, né, temos essa facilidade de estar nos movendo com auxílio de aplicativos, nós vamos já num determinado local, aquela informação nós já temos, já sabemos onde vamos chegar, vamos seguros até aquele local, crendo que nós chegaremos ali por conta de aquela condução nos levar até o local desejado. E quando Abraão escuta, ouve a voz do Senhor, a palavra do Senhor diz que ele iria sair, mas não saberia para onde e nem onde chegaria. Haveria ali um propósito do Senhor, haveria ali uma grande jornada para ele prosseguir, havia ali uma grande promessa, só que havia incertezas também. Se ele estava num lugar confortável, ele tinha riqueza, já tinha provisão, já tinha prosperidade, ele já era abençoado, porque o seu pai Terá era próspero. E ele vivia num ambiente de bastante conforto, mas ele precisava agora estar disponível para aquilo que o Senhor queria fazer na vida dele. Nesta noite, o Senhor nos chama para estarmos disponíveis para aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. E para estarmos disponíveis muitas vezes, ou todas as vezes, é necessário renúncia, sacrifício e obediência. Renúncia, sacrifícios e obediência. Tudo isso já foi dito aqui durante esse culto, Aleluia. já foi ministrado aqui Aleluia. por Deus que eles estiveram antes de mim, e nós temos ouvido o Senhor falar poderosamente ao nosso coração. Glória. Acerca do que ele tem para fazer na nossa vida. E ele diz para Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa dos seus pais, vai para um lugar, para uma terra que eu vou te mostrar. Ele fala para Abraão fazer 3 coisas ou 4 coisas e faz uma promessa de 7 benefícios que viriam se ele obedecesse, renunciasse e fizesse aquilo que o Senhor lhe ordenara. E a Bíblia diz que este homem, quando conhece ao Senhor a partir daquele momento, ele entende que haveria algo maior para ele ainda. Haveria de ser poderosamente abençoado. Farei de ti uma grande nação. Aleluia. Mas havia algumas coisas ainda que haveria de
de impedir a jornada ou o propósito do Senhor acontecer na vida daquele homem. Apesar daquilo que ele tinha ouvido, era poderosíssimo para ele. Ele tinha a convicção de agora estar servindo ao Deus vivo, porque ele servia ídolo junto com seu pai Terá, e agora ele conheceu um Deus vivo e poderoso. E até hoje nós percebemos que a palavra do Senhor cita que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Glória. O Senhor promete conhecer o Aleluia. nome dele. E até aquele momento ele não sabia o que iria acontecer, não saberia para onde caminhar, onde ele iria, não teria ainda uma direção precisa. Ele somente precisava obedecer o que o Glória. Senhor havia dito para ele. Glória a E Deus. era uma promessa. E quando a gente começa a ler Deus falando para ele 3 coisas, e ele ouve, e ele obedece, e ele sai. E ele sai de Arã e vai rumo a Canaã. Mas ele não sabia quanto tempo levaria para ele chegar naquele lugar. Havia uma promessa de ele conquistar aquela terra. Havia uma promessa de ele ser próspero, ser muito frutífero, engrandecerei o seu nome. Imagina que naquela época, até os dias de hoje, é assim. Nós queremos ser reconhecidos com a era da mídia digital. Nós vemos pessoas, celebridades, com seus nomes em expansão na mídia. São pessoas famosas, entre aspas, que adquirem através do seu potencial. E ali havia, anteriormente no capítulo 11, pessoas que estavam assim também, querendo uma fama para si mesmo, querendo ser engrandecido por si mesmo. Quando a gente ouve ou lê o episódio da Torre de Babel, que aqueles homens desejavam ser conhecidos e famosos. Aqueles homens, ao construir aquela grande torre, eles desejavam serem muito, os seus nomes serem lançados mundo afora. Aquela torre tinha o propósito de chegar até mesmo ao alto do céu. Aquela torre deveria ali mostrar o quanto eles eram poderosos. E o Senhor chega, diz para aquele povo que seriam envergonhados, todos eles, e seriam confundidos. E para Abraão ele faz uma grande promessa que engrandeceria o seu nome. Aleluia. E a primeira promessa, o primeiro benefício é que o Senhor diz para ele que faria dele uma grande nação. Aleluia. Imagina fazer daquele homem uma grande nação com 75 anos de idade, pastor Pedro. 75 anos de idade. E ele não havia ainda tido nenhum filho até aquele momento, não tinha sua descendência, só tinha um servo que ele desejaria passar a sua herança para aquele jovem, chamado o seu servo Damasceno, Eliezer. Então, ele falou assim, mas eu tenho uma promessa, eu tenho um propósito para seguir, eu tenho que fazer porque o Senhor falou comigo. Mas havia barreiras, havia obstáculos, havia insegurança, havia medos. E ele se propõe a caminhar. E a palavra do Senhor diz que ele abre mão de sua casa, da sua parentela, do meio do seu povo, aquele povo idólatra, para obedecer e servir ao Deus de Israel. Glória a Deus. E ele vai sem saber aonde chegaria. Mas ele estava indo de encontro a uma grande e poderosa promessa. Aleluia. Farei de ti uma grande nação. Então ele percebe que haveria possibilidade de ele chegar àquela terra. E ele chega. E quando ele chega, ele não tem ainda descendência. E na terra onde ele chega já tinha habitantes. Como é que ele possuiria aquela terra? Como é que ele possuiria aquele lugar? Como é que ele seria dono daquele lugar se ali já haviam os cananeus habitando? Era um povo idólatra, era um povo oprimido, era um povo que não temia ao Senhor. E ele estava ali aguardando no Senhor uma grande promessa. Far-te-ei uma grande nação. Louvado seja Deus. Quantas vezes nós precisamos enfrentar desafios, ou todos os dias nós enfrentamos desafios grandes e inúmeros desafios para ir ao encontro, permanecer indo ao encontro aquilo que o Senhor nos prometeu um
dia. Não é uma tarefa fácil. Estava ali um idoso de 75 anos, a sua esposa idosa também, a mulher, para dificultar mais a sua caminhada, o seu milagre, não poderia gerar filhos, era estéril. Ele estava no meio de uma situação difícil, mas ele estava crendo que haveria de ser honrado pelo Deus de Israel, porque havia ali uma promessa. E para você que entrou nessa noite, nesse lugar, mesmo que você esteja enfrentando grandes obstáculos, grandes barreiras, grandes dificuldades, creia e confia na promessa, a palavra do Senhor é que você permaneça indo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Aleluia, na nossa caminhada que nós conhecemos ao Senhor, indo e prosseguindo, como diz o profeta Oséias. Aleluia, não podemos deixar de crer naquilo que o Senhor tem nos prometido. O Senhor nos disse que um dia que nós teríamos aflições nessa terra. Foi o que aconteceu com aquele homem. Teve momentos de aflições, de dor, teve momentos que ele quis renunciar até a sua própria personalidade, dizendo ali, mentindo acerca da sua esposa quando ele chega ao Egito, e grandes coisas aconteceram na caminhada, na trajetória dele, mas havia promessas, 7 benefícios que o Senhor haveria de dar a ele, se ele renunciasse, se ele obedecesse, se ele cresce naquilo que o Senhor tinha para fazer na vida dele. E o Senhor diz para ele: farei de ti uma grande nação. Como o homem idoso de 75 anos poderia gerar filhos se a esposa era estéril, se ele estava com a idade avançada e a esposa também, não havia mais condição alguma de aquele milagre acontecer. Mas o Senhor estava observando o quanto aquele homem obedeceria. E então o Senhor diz que o abençoaria. Louvado seja Deus. Abençoados nós somos. Todos aqui são abençoados. Todas as pessoas são abençoadas porque tem uma casa, tem um alimento, tem uma saúde plena, tem uma porta de emprego, tem uma casa de oração para congregar, tem tantas bênçãos que o Senhor tem nos suprido todos os dias. Todos nós somos abençoados. Mas há uma condição de sermos abençoados, que somos abençoados já, e de sermos uma bênção. E o Senhor disse para Abraão que o abençoaria. Louvado seja o nome do Senhor. E essa bênção tem nos alcançado até aqui, e ele engrandeceria o seu nome. A quarta promessa que o Senhor faz para ele é que o nome dele seria engrandecido. Mas como isso aconteceria se aquele homem ainda não havia tido descendência? Naquele tempo, até nos dias de hoje, eles precisavam ter uma numerosa descendência, muitos filhos, para que o nome deles fosse conhecido, para que quando eles fossem deslocar de um local para o outro, ou enfrentar exército inimigo, eles teriam com quem se refugiar, ou quem se aliar a eles, para que eles pudessem mostrar o quanto eles eram poderosos, o quanto eles eram reconhecidos naquela nação, naquela terra, naquele lugar onde eles moravam. Eles precisavam de forma grandiosa entender que aquele homem ali estava sendo contemplado pelo próprio Deus de Israel. Aleluia, por onde ele passasse, por onde ele fosse, ele seria abençoado. E ele estava debaixo daquela promessa, porque ele acreditava que um dia o Senhor faria dele uma grande bênção, mesmo com tantas impossibilidades. E hoje você deve ter entrado por essas portas com algum conflito interno, com alguma dificuldade, com algum medo, com algum pavor, com algum pânico acerca daquilo que está diante de ti, que é o futuro, o seu futuro, a sua caminhada, como você vai chegar, como é que você vai alcançar. Você sabe que Deus te fez promessa, mas ainda não sabe como vai acontecer, porque você acha incapaz de estar naquela promessa, alcançando a promessa que o Senhor te deu. Isso aconteceu com este homem. E a gente lembra dele, ou lê a história dele em Hebreus 11, herói da fé. Um dos heróis da fé mencionado no capítulo 11 de Hebreus. Santo Deus, Gente, que fé que ele teve tão poderosa que ia alcançar, que no meio da caminhada ele começa a mentir, ele começa a mudar a sua fala, ele começa a
mudar a sua postura e disse que Sara não era sua esposa, que era sua irmã. E ele chega ao Egito. Quando ele começa a padecer de fome ali em Canaã, ele sai e desce ao Egito, e chega ali, ele dá de cara com o faraó, e ele diz assim: não é minha esposa, é minha irmã. Aleluia. E Deus é tão misericordioso que naquele momento ali ele ainda prospera. O faraó fica feliz porque ele desfruta daquela mulher. E ele começa a conquistar bênçãos materiais, prata, ouro, camelos. Ele ali começa a adquirir riquezas ou bens materiais. O Senhor havia feito uma promessa, mas não queria que ele permanecesse ali. Ele não queria que Abraão se acomodasse ali, porque ainda haveria muitas coisas para que acontecesse na vida dele. A promessa ainda não tinha acontecido, e ele não poderia ficar ali travado no Egito, apesar de ter recebido benefícios. E ele começa a observar que o cenário ali não estava bom para ele. Aquele homem percebe, descobre toda a história, que Abraão tinha mentido, e ele se retira dali, e o Senhor continua falando no coração dele. Aleluia. Haveria de fazer dele uma grande nação. E continua a sua jornada, a sua caminhada. Aleluia. E a promessa dele ser uma bênção estava de pé. Glória a Deus. E ele diz, ouvindo a voz da sua esposa, que agora ela poderia gerar, através da barriga de aluguel, a sua escrava, e iria gerar, porque na sua velhice não poderia ter filhos. Na concepção deles dois, daquele casal idoso. Então ele observa aquela mulher jovem ainda, e ele se introduz, naquele relacionamento íntimo com Agar gera Ismael. Só que a promessa não era sobre a vida de Ismael, apesar de o Senhor ter algo grande na vida dele também, mas a bênção que ele tinha era para sua esposa. Glória. E quantas vezes nós queremos facilitar as promessas do Senhor em nossas vidas? Aleluia. Quantas vezes nós temos possibilidade de entrarmos por portas, de entrarmos em situações, em ambientes que o Senhor não nos quer, que o Senhor não quer que nós estejamos, e nós achamos que seremos promovidos, bem-sucedidos, seremos abençoados ali por conta de facilidades. E o Senhor estava dizendo para aquele homem: eu vou fazer de ti uma grande nação, eu engrandecerei o seu nome, eu te abençoarei, tu serás uma bênção. Olha. E o Senhor permanece dizendo para ele, Aleluia. que ele seria abençoado quando ele abençoasse as pessoas. Ou eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Isso é muito sério. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Todos que te abençoarem, eu abençoarei. E aí a gente observa que o seu sobrinho Ló caminha com ele quando ele sai. Apesar de Deus ter dito para ele: sai da sua terra, da sua casa, da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Sai do meio da sua parentela. Ele leva o sobrinho, porque o sobrinho estava órfão de pai. Ele não tinha filho. E ele caminha. E é impressionante e interessante observar que quando Ló caminha junto com o seu tio, ele observa que o sobrinho está prosperando também. Interessante isso, porque algumas pessoas conseguem prosperar mediante aquilo que Deus tem acrescentado em nossas vidas. Observe em sua volta que algumas pessoas, ou muitas pessoas, foram abençoadas através daquilo que Deus acrescentou para você, aquilo que Deus te deu, aquilo que o Senhor colocou sobre você, sobre a sua vida, a bênção material ou até mesmo espiritual que Deus colocou sobre você. Pessoas se reclinam, se aproximam de você e conseguem ainda receber de você aquilo que Deus prometeu para você. Mas o Senhor havia dito para ele que era para ele deixar tudo aquilo. Era para ele sair do meio daquele povo pagão. A promessa estava sobre a vida de Abraão, não sobre a vida de Ló. A promessa estava sobre a vida de Abraão, a nação que o Senhor iria constituir, era sobre a vida daquele patriarca e não sobre a vida do seu pai, que morre no meio da caminhada. Antes de chegar no destino que ele deveria chegar,
ele morre, depois morre também, depois o seu sobrinho tem que se desprender dele, apesar de querer se promover às custas do seu tio Abrão, ele deveria se desprender, e ali ele sai de perto do seu sobrinho, e a partir de então ele começa a entender que o Senhor ali iria fazer algo extraordinário na sua vida. Foi abençoado, logo foi abençoado, prosperou muito também, mas o Senhor queria que aquele homem se desprendesse, porque quando Deus tem algo para fazer de grandioso na nossa vida, nós temos que ter ouvidos sensíveis à voz do nosso Deus. E nos desprender, por mais que a presença de alguém da nossa parentela seja muito agradável, muito confortável, nós precisamos nos desprender para que Deus possa agir na nossa vida. Aleluia. Aleluia. O Senhor precisou fazer isso na minha vida para que você pudesse alcançar lugares altos na presença do Senhor. Aleluia. Abençoarei os que te abençoarem. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ainda continua dizendo, na sexta promessa, no sexto benefício que Abraão deveria de receber, quando ele ouvisse a voz do Senhor e obedecesse: amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver e contemplar isso em muitos lugares, ou congregações até. Quando há aquela rivalidade dentro da igreja, quando há uma rivalidade no meio do povo de Deus, no ministério, no meio da congregação, as pessoas começam a tentar te impedir de alcançar aquilo que Deus tem para você, começam a te perseguir, começam a te amaldiçoar, te defamar, e o Senhor vem fazendo juízo e justiça para mostrar que Ele é Deus na minha e na sua vida. Há uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa se estende a nós. Essas promessas chegam até a nós. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Aleluia. Ai daquele que toca na menina dos olhos do Senhor. A vingança pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Abraão desce ao Egito, aquele homem, aquele grande imperador, ele achou que pudesse se promover. Ele olha para Sarai, bonita ainda, apesar da sua idade, ele desfruta dela, e ali ele começa a perceber as consequências de estar tocando numa serva do Senhor. Aleluia. Numa mulher que estava debaixo da promessa que havia sobre a vida do seu esposo. Bendito seja o nome do nosso Deus. E o sétimo benefício, Deus fala para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Como essa promessa tem sido fiel até os dias de hoje, bendito seja o nome do Senhor. Nós somos um povo bendito no Senhor, famílias abençoadas, famílias que o Senhor escolheu, família que o Senhor separou para uma grande obra. Aleluia, nós somos alcançados por essa grandiosa promessa, porque o homem um dia se dispôs a entender o que o Senhor queria fazer, ao seu propósito, porque a vontade do Senhor nas nossas vidas sempre será boa, perfeita e agradável. Naquele momento ele não conseguia perceber o quão grandioso seria a obediência dele, a renúncia dele e o temor dele em seguir na direção da sua promessa. E a palavra do Senhor diz que quando ele chega na idade de 99 anos, a impossibilidade começa agora a fazer-se possível na vida daquele homem, naquela família. Se havia uma promessa, o último benefício aqui que o Senhor fala no capítulo 12, versículo 13: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Como assim, se ele não tinha descendência? Aleluia. O Senhor não estava contando com Ismael como herdeiro, estava contando com seu filho Isaque. E ele começa a peregrinar, ele começa a caminhar, ele começa a ir em direção à promessa, ao que o Senhor havia falado com ele. E ele começa a erguer altares, e ele começa
construir tendas. Ele saiu da sua casa, do seu lugar de conforto, ali onde ele já tinha muitos bens, muitos patrimônios, porque ele tinha dado do seu pai. Mas o Senhor agora mostrou para ele que nem sempre vai ser tão confortável assim. Aleluia. E o propósito dele permanece, mesmo andando em lugares onde ele não saberia onde chegar. Aleluia. Bastaria ele saber que ele chegaria no lugar que é a vontade do Senhor. Aleluia. No centro da vontade de Deus é onde nós precisamos estar todos os dias para que nós possamos alcançar as mais poderosas e ricas promessas. Tudo que o Senhor preparou para nós, igreja, desde a fundação do mundo, é para a igreja. É para nós escutarmos, é para nós vivermos uma vida abundante nessa terra. Aleluia. Para comer o melhor dessa terra. Deus tem providenciado isso para nós. E nós precisamos verdadeiramente, mesmo tendo momentos de incerteza e insegurança como aquele homem teve, até aquele momento ele era exaltado, era um pai exaltado, já tinha muitas posições. Ele já tinha conquistado muitas coisas, herdado muitas coisas, mas o Senhor disse que o exaltado ele abate e dá graça ao humilde. Aleluia. Todo aquele que é um pai ou um varão ou um homem exaltado, o Senhor abate, mas ao humilde ele dá graça, ele dá as bênçãos, ele dá riqueza, ele dá provisão, ele dá prosperidade, ele acrescenta aquilo que nós precisamos todos os dias. E o Senhor, com a sua palavra de fidelidade, cumpre. Glória a Deus! Já estava com 99 anos de idade. E ele agora entendeu, que ele percebeu que o Senhor era um Deus do sobrenatural, Deus do impossível. Deus diz que o Senhor se apresenta para ele mais uma vez e diz para ele contar as estrelas do céu e diz para ele contar as areias do mar, e assim seria a sua descendência. Aleluia. E ele sai, olha, observa e ouve a voz do Senhor e diz: eu não consigo enumerar ou contá-las, porque são muitas. Aleluia. E o Senhor diz: assim será a sua descendência. Glória a Deus. Então ele Glória. vai, se relaciona com a sua esposa Sarai, e ali ela gera o seu filho, o filho da promessa. E quando Sarai, ela ouve Deus falar com Abraão, ali na tenda, ou na porta da tenda, ela ri porque ela fala assim: se eu não gerei até o dia de hoje, se o meu esposo agora tem 99 anos, quase 100 anos de idade, nós não temos herdeiro, e agora com essa impossibilidade, eu nunca gerei, sou uma mulher estéril, não importa quanto tempo você está sem receber a sua promessa, quantos anos se passaram, não importa quantos anos você pensa que a sua promessa está retida ou estéril, o seu ventre está estéril, você não consegue gerar o seu milagre. Aleluia. A palavra do Senhor hoje para mim e para você é que tu serás uma bênção. Glória a Deus. Tu serás uma bênção se tu ouvires atentamente a voz do Senhor. Aleluia. Tenha cuidado de fazer conforme tudo aquilo que Ele tem dito. Aleluia. Bendito serás ao entrar, Aleluia. bendito serás ao sair. Louvado seja o teu santo nome. E a palavra do Senhor diz que aquele homem, aquele casal de idosos, gera um filho da promessa. Gera o seu milagre, o sorriso vem aos lábios daquela família de idosos, aquele casal de idosos, e aí o Senhor cumpre a sua promessa. E eu quero dizer para você nesta noite, não importa o quanto tempo você tem esperado, se você, aleluia, tem ouvido a voz do Senhor teu Deus, se você tem crido naquilo que o Senhor tem dito para você, se você tem observado, aleluia, as leis do Senhor, creia que Ele ainda pode te surpreender, porque nós estamos diante de um Deus que é o Deus do impossível. E quando chega no capítulo 17, aleluia, Abraão já está com 99 anos, já tinha feito algumas coisas que
titubeou na fé, atrapalhou a sua caminhada, porque não é porque nós estamos diante da casa do Senhor, diante do Senhor, que nós seremos, aleluia, pessoas completamente perfeitas, mas o Senhor, Ele olha para o seu interior e te faz uma promessa e diz para você, independente da sua fragilidade, na sua caminhada, anda na minha presença, esse perfeito. O Senhor faz essa promessa para aquele homem, e aquela nação é estabelecida, aquele homem é abençoado, aquele homem gera a Isaac, o filho da promessa, e agora ele tem uma descendência, e nós hoje estamos diante do Senhor, andando em sua presença, buscando sermos perfeitos, porque o Senhor já providenciou para mim e para você algo que os nossos olhos não ouviram, algo que nossos ouvidos não ouviram, algo que ainda não chegou em nossos corações. Hoje há uma promessa, há uma terra prometida para mim e para você. Hoje há, aleluia, uma mansão estabelecida nos altos céus. Nós estamos saindo do meio de tudo aquilo que impede o agir de Deus na nossa vida. Nós já saímos daquele meio que embaraçava a nossa caminhada e hoje nós podemos seguir rumo a Jerusalém Celestial. Oh, glória! O Senhor tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Assim como naquele tempo, ele não sabia como chegaria, não sabia quando chegaria, mas ele estava diante de uma convicção que um dia ele iria chegar. Passou-se 25 anos. No final da sua vida, ele pôde encontrar-se com o seu Deus e crer que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó continua sendo o mesmo. Nós cremos assim também. Pelos séculos e séculos ele é Deus. E aquilo que o Senhor tem providenciado para nós, mesmo andando em caminhos que nós ainda não sabemos onde chegar, porque a fé é aquilo que nós ainda não vemos, mas nós cremos. Aleluia. E nós só estamos aqui nesta noite porque nós queremos que iremos chegar a uma mansão celestial. Aleluia, aquilo que o Senhor tem preparado para nós desde a fundação do mundo. Nós cremos que chegamos até aqui porque o Senhor tem nos conduzido e tem nos escolhido. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Havia muita gente para Deus chamar, mas Ele escolheu aquele homem para ser bênção. Aleluia. E hoje a palavra do Senhor para mim e para você é que tu sejas uma bênção. Ser uma bênção, ande na minha presença e ser perfeito para que Deus venha estabelecer a promessa dele na sua vida. Hoje nós estamos caminhando rumo à nossa Canaã celestial. Glória a Jesus. Está aí o Egito diante de nós, oferecendo muitas coisas. E se nós não tivermos com os nossos olhos atentos, ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem nos falado, nos mostrado, nós podemos nos embaraçar com o negócio dessa vida. Aleluia. E Abraão, ele chega ao Egito e o Senhor faz com que ele se retire dali, porque o lugar onde o Senhor disse que ele haveria de chegar e dar como herança a sua descendência seria Canaã. E para nós assim também, igreja. Estamos aí diante do Egito, mas nós precisamos ir ao encontro de Canaã. Aleluia. É a nossa habitação, é a nossa morada celestial. Aleluia. Se tu fores uma bênção, ouvir a voz do Senhor, o Senhor vai fazer de ti uma grande potência nesses últimos dias. Uma grande bênção nesses últimos dias. O Senhor está buscando nesses últimos dias verdadeiros adoradores. Glória. Que o adorem em espírito e verdade. Glória. A presença do Senhor ser perfeita, amém? Aleluia. Eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.